Isso aí, galera. Salve, salve. Meu nome é Ian, sou membro do coletivo da Marcha da Maconha aqui de Joinville. E hoje a gente está aqui com a presença do Igor Moreira, advogado, criminalista, também faz parte do coletivo da Marcha da Maconha. E agora a gente vai começar a segunda edição do podcast Plantando Ideias, que é esse projeto novo aí que estamos tocando. É isso aí, Igor. Se quiser se apresentar aí, pessoal, falar um pouquinho sobre você, com o que você trabalha. Oi, gente, boa tarde, prazer, Igor. Faço parte do coletivo da Marcha da Maconha. Eu acho que a gente está aqui como ferramenta, né, para a igualdade, justiça e fomentar, sobretudo, nossos direitos. Sou advogado já há 4 anos, sou formado pela Universidade de São Judas, fazendo pós na PUC Paraná, sou especialista em direito criminal, direitos humanos, direitos LGBTQIA+, direito civil. É isso, gente. Um prazer conhecer vocês. Espero sobretudo, compartilhar um pouco das minhas ideias, das minhas vivências, para que vocês entendam um pouco mais o ramo do direito como ferramenta de justiça e igualdade. Show, massa. Bom, Igor, para começar aqui o nosso bate-papo, né, fazer uma pergunta para você sobre quem são os seus clientes, né? Quem que normalmente é o pessoal que está procurando o seu trabalho, o que eles fazem, onde eles vivem? Tá. Eu vou ser bem específico na área do direito criminal, que eu acho que é o que mais tem enfoque pra gente. Quando a gente fala na figura do advogado, a gente já vê aquela presença toda de terno, uma presença branca muitas das vezes, aquele cara que intimida ou aquela mulher que passa uma presença de palco. Então, normalmente, quando um cliente ele vai procurar um advogado, ele vai procurar um semelhante a ele. Normalmente, infelizmente, é assim, porque querendo ou não, a pessoa está gerando um racismo institucional fazendo isso. Muitas das vezes, por exemplo, quando eu falo que eu sou advogado, as pessoas não acreditam. Eu tenho que mostrar minha carteira da OAB para as pessoas acreditarem que eu sou advogado. E olha que às vezes eu tô de terno, de segunda a sexta, fazendo audiência, indo para lá e para cá. Então, fazendo essa abordagem, os clientes que procuram são pessoas pretas, pessoas periféricas, falando no direito criminal, tá? Pessoas latinas, imigrantes morando aqui no Brasil, né, as pessoas que não têm um poder de fala muitas das vezes, uma classe social um pouco mais baixa, mas também tem uma classe social um pouco mais alta, mas o que me procura é que é semelhante a mim, que vai ver em mim uma espécie de acolhimento. É a mesma coisa se a gente parar para pensar. Eu, como pessoa preta, na minha escola, eu não tinha uma referência, porque meus professores eram brancos. Então, se uma pessoa preta, ela é condenada, ou ela processada por traficância, por exemplo, ela não vai procurar uma pessoa diferente dela, vai procurar um ser igual que cresceu junto. Então são essas pessoas que me procuram para defender ela na árdua justiça do direito criminal. Entendo. Você veio de São Paulo, né? Sim. E como é uma cidade muito maior que Joinville, imagino também, me corrija se eu estiver errado, que a criminalidade também seja maior, né? E como foi a sua experiência em casos, né, de tráfico de drogas? Falar um pouco também da sua experiência em São Paulo. Se quiser falar um pouco também depois como foi aqui em Joinville, se tem essa diferença. Cara, vamos lá. Quando a gente fala de São Paulo, a gente pensa numa metrópole, onde tem milhões e milhões de pessoas. Eu costumo dizer que é uma mixigenação, né? Não existe apenas o paulista ou paulistano. Existe o nordestino, o nortista, o sulista, o europeu, por conta da diversidade de pessoas que tem no estado de São Paulo. Quando a gente fala de drogas em São Paulo, as instituições públicas, eu digo tanto a polícia ostensiva, que é a polícia militar, e a polícia administrativa, que é a polícia civil, já existe um preconceito instaurado. São Paulo é um estado muito bom para você se formar, para você trabalhar, para você ganhar vida. Só que o racismo institucional é a mancha de São Paulo. Digo isso por quê? Uma pessoa preta andando na Vila Madalena, andando em Pinheiros, andando no Oscar Freire, que são bairros nobres da capital, eu já fui parado, inclusive, morando nesses bairros, já cria uma espécie de preconceito, já cria um pré-julgamento. Que aquela pessoa tá ali, por que ela tá fazendo ali? Ela tá traficando, provavelmente. Conto o que aconteceu comigo. Eu estava andando num bairro nobre, porque eu ia encontrar a minha amiga, que ela morava lá, a polícia me parou de uma forma totalmente brutal. Quando eu apresentei a minha carteira da OAB, o tratamento foi diferente. Né? Que aí eu sou uma pessoa
Eu sou um negro que tem uma especialização, tem uma profissão, entende? Então em São Paulo a gente vê muito de perto o racismo e a gente vê muita questão da desigualdade social. Então quando a gente vai atuar na justiça criminal em São Paulo, já parte desse pressuposto, que realmente, infelizmente mesmo, as pessoas periféricas, as pessoas pretas são alvos da polícia repreensiva realmente. É triste, mas é a verdade. São Paulo vive um encarceramento em massa. Lá, os direitos humanos dentro das cadeias não existe direitos humanos. Uma cela para mais de 30, 40, 50, 70 pessoas. E também é uma justiça muito tradicional. O que eu quero dizer isso? Hoje a lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, onde inclusive está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, né? A legalização da maconha, que é a descriminalização do artigo 28, vai ser tópico das perguntas mais pra frente, não existe hoje uma diferenciação. Então, quando a polícia te pega, ela vai te levar ao delegado de polícia, porque ele que faz a prisão em flagrante. O policial militar não tem esse poder de polícia. Tem o poder repreensivo, né? Mas não tem o poder de realmente imputar um crime. E aí, é muito comum uma pessoa preta com um papelote de maconha ser indiciado por tráfico. Já tive clientes assim, que com 1,5 grama de maconha foi indiciado por tráfico. 1,5 grama, tipo, dá um pacotinho e meio, sabe? 1 cigarro de maconha justificado. E tem audiência, ele é processado, ele é condenado a uma pena de 5 anos, muitas das vezes, por conta disso. Entende? Então, atuar em São Paulo é enfrentar leões diariamente, seja por a questão da tua cor, seja a questão da sua condição econômica, muitas das vezes. E os meus clientes criminais em São Paulo são todos pretos e todas as pessoas que vêm tentar a vida no Brasil, haitianos, africanos, angolanos, que tem esse racismo, né, vivido dia a dia, que é o que forma a cadeia de São Paulo, com mais de 40% da população preta. Então, basicamente, atuar em São Paulo é isso, é você enfrentar leões diariamente. A gente consegue reverter essas penas, por exemplo, essas penas esquizofrênicas no Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal cidadão. Então lá eles têm realmente a questão de direitos humanos muito bem politizadas lá dentro. Mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é um tribunal totalmente tradicional ainda, onde a gente tem que militar dia a dia para desclassificar o uso, diferenciar o usuário para frente. Agora, vindo para Joinville, qual é a minha... Assim, aqui eu atuo 2 anos, então eu atuei pouco tempo aqui em Joinville, mas eu vou falar o que eu já vivenciei aqui. A parte positiva de Joinville é que aqui ainda existe o famoso TC. Então, em todo o estado tem TC, só que aqui realmente é aplicado. Então, se a pessoa é parada realmente com 1,5 grama, 2 gramas, ela não vai ser vista como traficante, ao invés. Ela vai ser vista como usuário. Então, aqui é positivo nesse sentido, sem olvidar. Eu atuo no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, no estado de Santa Catarina e Paraná. Dos quatro lugares que a gente atua, eu e meu escritório, Santa Catarina é o pioneiro que realmente respeita essa questão. Então, antes de eles realmente condenar por tráfico, ele entende o caso e vê se realmente é tráfico ou usuário. Então, nesse sentido, Santa Catarina, meu ver, está de parabéns. Comparando com os demais estados. Legal, bacana. Respondi a tua pergunta. Foi, né? Bom, trazer um tema aqui pra gente agora, que começou a ser debatido em Joinville ultimamente, né? Que é o caso da justiça restaurativa. Você pode falar um pouco pra gente sobre esse tema, o que você entende desse tema? Pode falar para as pessoas que nunca ouviram falar também, o que isso significa? Tá, antes de eu falar de justiça restaurativa, eu preciso fazer um apanhar do que realmente é justiça, né? Então, o que é a justiça? Na verdade, justiça é um conceito abstrato, que pode ser antagônico ou não. Já começamos por aí. Mas, basicamente, o que é? Para vocês entenderem. Quando a gente fala de justiça, por exemplo, se uma pessoa ela furta um veículo e ela vai ser processada por furtar esse veículo, claramente tem um devido processo legal, né? A gente tem provas de inocência, etc. Mas pensando friamente, se ela for realmente condenada, ela vai passar por um processo criminal, onde o artigo 155 do Código Penal, que é o artigo de furto, vai falar qual a pena que ela vai pegar. Basicamente é isso, ela vai ficar reclusa numa cela, a depender da pena que ela pegar, ou no regime aberto. É isso, tem um processo penal. Quando a gente fala em justiça restaurativa, é igual uma conciliação na justiça comum. Vou tentar explicar.
é você fazer uma roda de conversa. É você pegar a vítima, o agressor, colocar frente a frente, claro, com psicólogos judiciários, com toda uma equipe multidisciplinar preparada, e fazer entender a gravidade daquele crime, por que ele chegou a fazer aquele crime, se ele está arrependido do que ele fez. É realmente você dar uma visão alternativa ao encarceramento hoje no Brasil. Claro, existe sim um provimento do CNJ que aplica sim medida restaurativa aqui em nosso país. Só que eu, como advogado de 4 anos, só peguei um caso de justiça restaurativa. Então, é um instrumento que ele não é utilizado, embora exista, ele não é aplicado, porque o judiciário, as pessoas, a população em geral, não sabe o que é justiça restaurativa e não entende o que é uma justiça restaurativa. Cara, vou lá, tirando a questão se ele é inocente ou culpado, pegando um exemplo prático, mas se ele cometeu aquele crime, claro, existem as penas, só que é uma pena alternativa, onde você vai fazer a pessoa entender realmente o que ela fez, as consequências que ela fez, e ela vai pagar. Só que ela não vai pagar encarcerada da sociedade, ela vai se ressocializar no pagamento de pena, numa reparação da vítima, na prestação de serviços à comunidade. Então isso funciona no Brasil. Parando para pensar nos Estados Unidos, a justiça restaurativa ela é amplamente divulgada, fomentada e vista. Antes de você entrar com uma ação judicial nos Estados Unidos, existe a justiça restaurativa como precedente. Aqui no Brasil não. A gente já entra com um processo diretamente criminal, o Ministério Público entra, e aí se é levantada a hipótese, faça essa justiça paralela. Mas ela não tem eficácia porque as pessoas não acreditam na justiça restaurativa. E eu acredito, porque assim, eu acho que vale a pena todo cidadão conhecer como é um presídio. É um lugar público, se você marcar a visita, eles vão te autorizar a entrada. Aqui em Joinville tem um presídio industrial, tem um presídio regional, tanto de mulher e homens, fica lá no Paranaguamirim. Em São Paulo tem diversos presídios também. Faça uma visita. E você vai entender o quão é degradante a situação que as pessoas são submetidas a ficar nessa reclusão obsoleta. Para ter uma base, o ministro do STF, Marco Aurélio, falou numa entrevista que o presídio é um sistema inconstitucional de coisas, então um depósito de lixo humano. Então por isso que eu acredito na justiça restaurativa, que é uma forma paralela de você resolver o problema e a pessoa entender e ser condenada, mas uma pena alternativa. Só que assim, para ela funcionar, a população tem que ser batizada, a população tem que ser educada. Quando eu falo população, eu falo advogados, juízes, promotores de justiça, o cidadão comum, todo mundo tem que entender o que é justiça restaurativa para que ela tenha aplicabilidade. Senão, ela vai ficar só no papel e não na prática. Bom, ainda nesse tema, né, vou citar agora aqui uma referência, que a Angela Davis, ela aborda o tema de justiça restaurativa no livro Estarão as Prisões Obsoletas. A socióloga, nesse livro, ela usa um exemplo de uma mulher branca que foi morta no contexto de apartheid, quando homens negros mataram ela. A família dessa mulher perdoou os assassinos, no caso, perdoou quem matou ela. A ideia de justiça restaurativa é mais utilizada em crimes que são menos graves que assassinato. As pessoas que defendem pena de morte usam assassinatos como exemplo. Então, de que maneira a gente pode abordar os crimes mais violentos no abolicionismo penal? Bom, uma ótima pergunta. Para quem não sabe, o apartheid foi um segregacionismo populacional, onde pretos tinham bebedouros, tinha ônibus específicos. Se a gente parar para pensar, a humanidade ela foi nefasta em toda a sua época, né? Seja com a escravidão, com a Segunda Guerra Mundial, né? Onde 6 milhões de judeus foram mortos por ser apenas judeus, né? Com várias atrocidades que acontecem diariamente, né? Então, a população, desde que é população, já comete crimes sem às vezes subliminarmente cometendo, indiretamente, mas comete. Então, esse caso que você trouxe é um caso bem emblemático. E assim, realmente, quando você fala de justiça restaurativa, a pessoa pensa, calma aí, num furto eu acho que ela funcionaria. Porque a pessoa furtou um veículo, furtou R$2.000. Mas assim, eu vou perdoar, vou dar um exemplo prático, gente. Eu vou perdoar o cara que matou a minha filha, o cara que matou o meu filho. Tá,
Para isso funcionar, para a gente colocar a justiça restaurativa nos crimes mais graves, vou trazer homicídio, que é o crime que eu acho mais grave. Tem o estupro também, que tem uma morte social envolvida, mas eu vou trazer o homicídio, que nem a Jacqueline citou. Para você realmente colocar a justiça restaurativa para ter eficácia nesse tipo de crime, a pessoa primeiro precisa entender as razões que levou aquela pessoa a matar. É o primeiro fato para você entender. Porque se a gente parar para pensar numa abordagem prática, uma mulher, vou dar um exemplo meio... Uma mulher que é casada e vive um casamento infeliz por décadas. Por conta disso, ela mata o marido dela. Por conta de todas as agressões que ela sofreu. É justo ela ficar 30 anos presa? Ela sofreu durante 30 anos. Então, a justiça restaurativa, para crimes mais graves, ela sim, ela pode ter eficácia. Desde que a população esteja ciência que por que aquela pessoa levou a matar. A gente tem que corrigir a base. A base é o principal de tudo. Hoje as cadeias estão formadas por população preta, em grande escala, pessoas periféricas que vivem à margem da sociedade, vivem em comunidades, favelas. Por que aquela pessoa matou? Por que aquela pessoa chegou a fazer esse crime horrendo? Você sabe a vida dela? Você sabe o que ela passou? Você não pode julgar sem conhecer. Claro, né, eu acho que tirar a vida de alguém, ele é um ato moralmente falando, totalmente, não imperdoável a palavra certa, mas é um ato que traz cicatrizes pro resto da vida, da família da vítima. A gente não está desprezando a dor da vítima, não é isso. A gente está fazendo a vítima entender que, beleza, ele errou, ou ela errou, ou ele errou, mas por que ele errou? Vamos entender a história dele. Então eu participei de um caso de justiça restaurativa que foi muito emblemático, se vocês puderem comentar, foi no caso que eu participei que realmente era um homicídio. E a vítima, que é a mãe, ficou disposta a ouvir o que o agressor, né, que assim começa, falou. Ele falou assim, eu sempre passei fome, eu não tive criação de pai, de mãe, de tio, avô, comi comida de rua, eu entrei pra vida do crime porque eu não tinha outra opção. Eu tinha que matar, ou senão eu ia ser morto pelo meu mandante, né, pelo meu chefe, pelo boss. E a partir disso, a vítima entendeu que realmente as circunstâncias que ele matou foram circunstâncias alheias à vontade dele. A gente tem que pensar por que a pessoa matou. Se a gente parar para pensar, uma pessoa que tem um problema mental, se ela mata, ela é colocada no manicômio judicial, ela vai ter tratamento psiquiátrico. Então ela tem uma justiça social, entre aspas, né? Mas uma pessoa que não tem nenhum problema, realmente, por que ele matou? Vamos entender o contexto. Ele não é que ele não vai ser condenado, as pessoas têm que entender que a justiça restaurativa, sim, ela condena, mas é uma pena alternativa, tirando o abolicionismo das penitenciárias, desse encarceramento em massa. Porque o encarceramento, gente, eu vou falar aqui de uma vez por todas, ele não resolve, ele não ressocializa. A pessoa sai pior do que entrou. As pessoas não vou falar geral, porque isso vai muito da política dos presídios, tá? Mas muitas das vezes dormem em celas superlotadas, não tem o mínimo de dignidade. Então, como a gente falar que o encarceramento funciona se você não vê o que é um encarceramento? Se você não vivenciou o dia a dia de um preso, sabe? Então, assim, nós temos um Código Penal, temos um Código de Processo Penal, ele está ali para ser aplicado, obviamente, ninguém duvida disso, mas para quem imputar uma pena tão coercitiva, se existem penas alternativas. Claro, a gente não vai falar que a justiça restaurativa vai ser usada para todos os crimes. Por exemplo, Susana von Richthofen, o caso dos meninos imaculados, que não sei se alguém sabe, mas é um caso que no norte do país uma quadrilha tirava os pênis dos meninos e estupravam. Então, existem casos e casos para aplicar a justiça restaurativa. Vamos pensar naquele caso, por que ele matou? Se ele estava num assalto a mão armada e sem querer atirou, que é um homicídio culposo. Entende? Vamos pensar e colocá-la em prática, porque então a população precisa ser cientificada, ter educação para saber o que realmente é uma justiça restaurativa e que é uma justiça condenatória. Só então a gente vai poder dialogar e saber se ela vai ter eficácia no Brasil ou não. Atualmente, embora exista previsão no Conselho Nacional de Justiça, ela não é aplicada, por conta de falta de educação da população. Entendi. Mudando um pouco de assunto, né? Você comentou em outro evento aqui do coletivo que já tinha ouvido falar do trabalho do Dr. João Marcos Busch. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, se ele é um juiz reconhecido em São Paulo, se você já conheceu ele pessoalmente, enfim.
Dr. João, perfeito jurista, excelente jurista. Ele é uma pessoa, eu conheci já pessoalmente no evento, ele é uma pessoa mormente que sabe o que é ser um ser humano e sabe seus direitos e obrigações. É aquela pessoa que está ali não para julgar, para acolher, mesmo trabalhando na área do direito criminal. O Dr. João ele é muito respeitado em São Paulo. Quem atua com direito criminal conhece o João Marquinhos. Eu já tive processos, inclusive, quando ele era de Joinville, ele trabalhava na 3ª Vara Criminal de Joinville. Juntamente com ele respeita os presos, ele vai nos presídios, que isso é uma função institucional de todo juiz ou juíza, só que grandes não vão. Ele recebe famílias de preso, ele recebe cartas, ele faz valer. Por isso que eu digo que o sul do Brasil, na justiça criminal, tá muito bom. É um estado que realmente respeita. A gente que atua, a minha sócia atua comigo no sul, ela falou, amigo, como é bom atuar no sul criminal. Realmente aqui a instituição, claro, tem outros problemas, né? Mas aqui falando processualmente falando, o preso ele é visto. Tinha um caso com o Dr. João Marcos, que a pessoa foi condenada a 8 anos, já tinha ficado 1 ano preso. E aí eu falei, Dr. João, vamos fazer alguma coisa tal? Aí ele o preso, né, tentando se ressocializar, fez o Enem na cadeia, fez cursos na cadeia, hoje ele está no semiaberto e na rua sob tornozeleira eletrônica. Nunca em nenhum estado você consegue uma pessoa na rua, numa prisão domiciliar, num caso de roubo qualificado. Então o Dr. João, ele é, acima de tudo, além de ser um jurista, ele é ser humano. Ele realmente tem amor à profissão dele, é um grande ativista de direitos humanos. Se todos os juízes criminais das varas de execução criminal fossem igual ao Dr. João, o Brasil teria um país bem melhor. Porque, acima de tudo, ele acredita na justiça restaurativa e acredita na ressocialização do condenado. Então, parabéns, Dr. João, continue assim. É isso. Igor, você com toda a sua experiência, tanto conhecimento teórico como na prática, eu queria saber uma opinião sua agora. Para você, assim, qual seria o papel das pessoas brancas na luta antirracista? Tá. Tem uma frase da Angela Davis muito comum, né? Não é necessário... Não é necessário ser apenas não ser racista, é necessário ser antirracista. Né? Exatamente. Tá. Primeiro passo, gente. Com certeza tem pessoas brancas assistindo, né? Creio eu. Primeiro passo de tudo é a pessoa branca entender o que é o racismo. Muita gente não sabe o que é o racismo. Muita gente não sabe o que é um racismo recreativo, um racismo institucional. Muita gente, quando eu falo muita gente, eu falo das pessoas brancas, tá? Produz racismo sem saber que está sendo racista. Então, como a pessoa pode ajudar o antirracismo se ela não sabe o que é racismo? É muito comum a pessoa produzir involuntariamente. Se você vê que a pessoa não tem maldade, algumas falas racistas. Eu já passei, por exemplo, eu compro pão de queijo de café todo dia num pôster do lado do Shopping Miller, onde eu moro. E aí tinha uma mulher que me via todo dia, de manhã eu estou de bermuda, camiseta normal, ela falou, o que você trabalha? Eu falei, adivinha. Ela falou, eu acho que você trabalha como vendedor de loja e tal. Eu falei, não, aí que você se engana, eu sou advogado. Entende? Ela produziu um racismo recreativo sem saber que ela produziu um racismo recreativo. Eu falei, tu foi racista, tá? Aí ela falou, oi, não, eu falei. Aí eu expliquei pra ela acabou entendendo. Então, como fazer a pessoa branca ser antirracista e apoiar a causa se ela não sabe o que é racismo? Então, a educação, ela começa onde? Uma criança estudou no Carne, Kant, Hegel, Marx, todos os sociólogos já militaram sobre. Uma criança vindo ao mundo, ela nasce sem qualquer julgamento. Ela não nasce sem qualquer preconceito. Como ela se torna preconceituosa? É a família, é a sociedade que impõe a ela. É só a gente parar pra pensar que hoje não é tão voraz que nem era antes, tá? Não é tão comum. Mas quando você ia nas lojas de... Eu sou de 93, eu tenho quase 30 anos. Quando eu ia nas lojas, o que eu via? A Barbie, eu via o Kay. Eu não via boneca preta. Eu não via gente igual a mim. Eu não via brinquedos destinados à população preta. Foi feito uma série no HBO, muito interessante, depois eu passo o nome,
onde crianças foram colocadas entre uma boneca preta e uma boneca branca. Qual você acha que elas escolheram? A branca. E até pessoas pretas, tá? Que falaram que a branca é mais bonita. Então, eu acho que para as pessoas brancas, primeiro de tudo, entender a causa, ela tem que saber o que é o racismo. Ela não pode minimizar o racismo. Você, igual quem fala que racismo reverso, meu. Já ouvi de pessoas brancas falando de racismo reverso, eu mandei tomar naquele lugar. Eu não perco nem o meu tempo tentando explicar para uma pessoa dessa, porque ela é tão fútil de pensamento, que não adianta você tentar explicar. A pessoa branca, ela precisa entender o papel dela na sociedade. Os privilégios que ela tem só por ser branca. Foi feita também outra série aqui no Paraná, de colocaram pessoas pretas de sociais e pessoas brancas de sociais fazendo situações idênticas. E aí perguntaram as profissões. E todo mundo semelhou preto como uma faxineira e como segurança. E é o reverso. Os pretos eram advogados e donos de empresa e os brancos tinham a profissão de faxineira. Então, o racismo está tão enraizado na sociedade. É só parar para pensar. O apartheid acabou, não tem nem 100 anos. Se você parar para pensar, tem 30, 40, 50 anos. Então o racismo ele é produzido dia a dia. Então para a pessoa branca apoiar a causa e lutar para fomentar, para acabar, ela precisa entender o que é o racismo. Ela precisa entender que nós pretos temos lugar de fala e nós fomos um povo totalmente massacrado por milênios. Se parar para pensar, desde a escravidão. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, por exemplo, ela aboliu a escravidão. E o que os pretos foram fazer depois disso? Trabalhar para os senhores feudais. Não tinha emprego. Não tinha o que você fazer. Por isso que você não vê um preto hoje rico de família. Você vê um preto que realmente foi lá e venceu o sistema. Mas tu não vê famílias pretas ricas, que a gente vê famílias brancas ricas que vai passando geração para geração para geração. Porque a gente é massacramente, a gente é morto por milênios, entende? Só por ser preto. Entende? Então, para mim, Igor, falando como pessoa preta, advogado, sociólogo, eu digo o seguinte, pra gente ter as pessoas brancas militando contra o racismo, ela precisa entender o que é ser preto na sociedade atual e o que é racismo. Porque muitas não sabem o que é racismo. Delas, racismo é chamar alguém de macaco. Não, é muito mais que isso. Você tem que entender o que aquela pessoa passou, o que o antepassado dela passou, sabe? As origens dela de verdade. Muita gente, quando as cotas raciais em 2010 foram aprovadas, foram contra. Mas, cara, você sabe o que é uma cota racial? Você sabe por que ela existe, entende? Então, o primeiro passo é a pessoa entender. Ela se colocar num lugar, não se colocar num lugar, mas entender a história para que ela consiga realmente ser antirracista. Porque é muito fácil publicar uma coisa no Instagram falando que é antirracista, né? Qualquer um pode fazer isso. Mas você é mesmo antirracista? Aí fica a pergunta. Mas o primeiro passo, galera branca, é vocês estudarem um pouco história, estudar um pouco preto na sociedade. E olha, vou citar lugares incríveis. Teatro Municipal de São Paulo, o Tribunal de Brasília, lá, o STF, o STJ, todos os monumentos históricos que a gente tem foram construídos por pessoas pretas. A gente foi o que construiu a sociedade para o nosso trabalho escravo, entende? Então o mínimo que a gente pede é respeito. Então hoje as políticas públicas criadas para os pretos é realmente para reparar uma dívida histórica, que está longe de acabar, né, ao meu ver? Está longe de acabar. Então é isso, a pessoa branca saber o que é, primeiro ser preto em sociedade, depois saber o que é racismo para ser antirracista. É o que eu entendo. Porque muita gente não sabe o que é racismo recreativo, racismo institucional. Só sabe o que é o racismo puro de xingar alguém, mas não entende como uma instituição pode ser racista, por exemplo. Como uma instituição é racista. Como uma empresa é racista. Como uma sociedade é racista. Como uma piada, um humor negro é racista. Muitas pessoas brancas não entendem. Então, elas precisam ser conscientizadas sobre isso. Quem conscientiza? A sociedade e as instituições públicas. É isso. E consumir intelectuais negros também, né? Exatamente. Angela Davis. Já citamos aqui. Temos o ministro de Direitos Humanos, que foi meu professor de faculdade. Silvio Almeida foi meu professor de faculdade. Foi professor de Direitos Humanos e Ciências Políticas. Perfeito. Beijo, professor, se você estiver assistindo. Então, mas ter referências pretas é você dar lugar de fala para pessoas pretas e você incentivar pessoas pretas a estar nesse lugar. Porque assim, beleza, temos a bolsa, a cota racial, mas a educação no Brasil é péssima, Então, querendo ou não, ainda o racismo é produzido pelas instituições públicas, se você parar para pensar. Nós não vemos, não é comum você ver médicos pretos,
advogados pretos, juízes pretos, não que outras profissões, né, que não tem esse cunho, né, pesado, não seja boas, mas você não vê. O Congresso Nacional, dá uma olhadinha no Congresso, você não vê pessoa preta. E a gente tem a soberania do povo, a gente que elege, cara. A gente não teve um presidente preto. Um país que tem a maior população preta. Um dos países, né? É isso. Isso. Bom, agora eu tenho uma questão que ela não foi abordada na primeira edição do Plantando Ideias por causa de uma mudança de roteiro. Bom, quando pessoas negras da esquerda ocupam lugares de destaque como parlamentares, elas têm suas vidas ameaçadas. Sim. E, bom, aqui eu vou falar um pouco sobre o caso do vereador Renato Freitas, de Curitiba, que ele já teve o seu mandato em risco. Temos também a vereadora Ana Lúcia Martins, aqui de Joinville, que já recebeu ameaças de morte. E a vereadora Marielle Franco, que foi de fato assassinada. Bom, como que nós devemos apoiar esses parlamentares que sofrem ameaças em posições de destaque? Olha, que o universo tem essas grandes... a Marielle Franco, que fez realmente política no Rio de Janeiro, foi uma pessoa brutalmente assassinada. É um caso bem triste, ainda que traz comoção social, né? Se você parar para pensar, já respondendo a sua pergunta, hoje no Congresso temos a primeira transexual, deputada federal, Érica Hilton, veio de São Paulo, preta, transexual, e tá lá, batalhando, brigando, e com certeza logo logo vai receber alguma ameaça. Ou se já não recebeu, né? Olha, primeiro de tudo, quando você ameaça o poder, você ameaça a instituição, quando você está ameaçando então essas pessoas, infelizmente a Marielle aqui não está para contar a história, quando você ameaça a burocracia institucional, você coloca a sua própria vida em xeque, infelizmente. Quando você quer quebrar o poder, é antagônico pensar isso, que você entra para fazer diferença. Então vou responder a tua pergunta usando um breve linear histórico. Hoje nós elegemos os congressistas que estão lá. A soberania do povo, a gente vive numa democracia representativa. O que é uma democracia representativa? Nós selecionamos quem está no poder. Nós selecionamos o presidente da república, ou a presidenta, que já teve, por conta de um golpe, né, foi expurgado do sistema. Nós elegemos os deputados federais que representam o povo nesse sistema bipartite que existe no Congresso. E nós elegemos também os senadores que representam os estados da federação. São Paulo, Santa Catarina, Bahia, assim vai, sabe? Então quando você coloca alguém, um preto, uma transexual, Jean Willis, foi um deputado federal que foi ameaçado na época de Jair Bolsonaro, que foi morar em outro país, porque se recusou a viver num país sobre as regras do ex-ditador, por exemplo. Então quando essas pessoas, que são pessoas que têm um viés social, que quer fazer a diferença, elas são ameaçadas, isso gera realmente uma pena de morte para ela mesma. A gente vê o caso da Marielle, que infelizmente foi brutalmente assassinada por estar exercendo a política que nós brasileiros, estrangeiros que vivemos no país, queremos de fato. E o que a gente pode fazer como população que está lá os nossos iguais nos representando? Existe no artigo 7º da Constituição Federal, acho que todo mundo já conhece, o direito à liberdade de greve. São direitos sociais. Artigo 5º, liberdade de expressão. Nós precisamos usar nossa liberdade de expressão. Nós precisamos sair na rua. Precisamos apoiar esses políticos. Não quando ocorreu a morte que Deus o tem, o universo da Marielle Franco, que fez história. Mas tem um atentado, igual você comentou, sobre essas dois personagens políticos. E prevejo que logo Érica Hilton também pode ser ameaçada por estar fazendo diferença. É o povo sair na rua. Protestar realmente. Porque nós temos o poder. Nós somos o poder. Se a gente quiser impeachment alguém, a gente consegue. Nós temos ação popular. Então, quando o político que é igual a gente, que é periférico, é preto ou é branco pobre, que está lá para ceifar o racismo, ceifar a desigualdade social, com melhores condições humanas para a gente mesmo aqui no Brasil, nós temos que apoiar. E como a gente apoia fazendo greve? Liberdade de reunião. Então, se acontecer de algum político ser ameaçado novamente, espero que não aconteça isso, vamos sair na rua, vamos congregar, é um direito nosso, é um direito democrático que a gente não usa. Para vocês terem uma base, fica de lição. O direito à liberdade de reunião, o direito à greve, é um direito do cidadão brasileiro e do estrangeiro residente no país. Você só precisa avisar o município da sua cidade. Você não precisa de autorização, você precisa de avisar eles.
Então a gente tem que usar as ferramentas que são a nosso favor. Porque se a gente ficar silente, os brutais vão nos matar. Então a forma da gente apoiar, realmente indo pra rua, é a gente apoiando da forma que a gente consegue. Ir pro Congresso Nacional, quem está em Brasília, porque a união faz a força. Esse ditado é real. A união faz a força. Se vê que a gente não vai dormir, que a gente vai pra rua, que essa ameaça ela vai ser expurgada e o verdadeiro ofensor vai ser preso, é a forma de resolver. Então vamos pra rua e manifestar. É a melhor forma que a gente pode ajudar. É isso, a greve, os processos, né, desde que sejam pacíficos e não anônimos, eles são Sim, legítimos. são legítimos. Processo... Pode continuar, desculpa te interromper. Não, era isso mesmo. Então, processos pacíficos são legítimos. Você exercer o direito à greve, o direito à liberdade de reunião, uma liberdade de expressão que ela não tem cunho ofensor, ao revés, um cunho social. Você militar por melhores condições de vida para você mesmo e uma pessoa que está te representando no Congresso Nacional, é antagônico você obstar esse direito. Se obstar, tá ceifando os direitos de liberdades individuais que nós brasileiros temos, entende? Você está rasgando a Constituição Federal. Então, o município da cidade, o estado, jamais pode ceifar esses direitos. Se acontecer isso, fale comigo. Porque a gente tem um poder. Então, como a gente tem um poder, a gente tem que ir atrás. Então, se acontecer isso que você falou, com novos políticos aí no poder, porque agora acho que a gente está ganhando poder. A sociedade... Uma coisa que eu preciso falar também é assim, gente. Toda vez que tiver política, eleições presidenciais, deputados, vereadores, né? Enfim, senadores, estude política. Não vote porque tua mãe vai votar nele. Estude. Por que eu vou votar na Erika Hilton? O que ela vai mudar o sistema? Estude de verdade. Leve isso para a família. Outra coisa que falta para a população, educação política. As pessoas votam como se fosse a lei do rebanho. Ai, minha mãe vai votar. Isso de pessoas iguais a gente também. Minha mãe vai votar, eu também vou votar. Não, estude o seu político. Porque quem está lá vai fazer a diferença. Uma ovelha não consegue fazer. Mas sim, ovelha sim poder de fala. Com certeza. E espero que a gente consiga blindar essa galera aí que tá colocando na cara a tapa, né? Porque como você falou, né? Eles ficam muito expostos e eles estão lá justamente para expor essas contradições do sistema. Então eles viram alvo fácil, assim, eles estão com uma mira nas costas. E o que a gente pode fazer como população é ir pra rua e manifestar nossa opinião mesmo. Quer um poder maior do que o poder de manifestação? Olha quantas coisas a gente conseguiu já com liberdade de reunião. Mulher conseguiu direito a voto, né? Na época que a mulher não podia votar. O apartheid foi destruído. A gente conseguiu evitar aumentos de passagens falando em São Paulo. A gente conseguiu a passeata da Marcha da Maconha nos estados do Brasil. A gente conseguiu a parada do orgulho LGBTQ, PQNA+, nos estados também. Olha quanta coisa a gente conseguiu com o nosso poder de fala. Então nós temos que usar esse poder a nosso favor, não contra nós. Por isso que eu falo, se algum político vier a ser ameaçado, vamos usar esse poder, porque o poder emana do povo. É isso. Bom, você acredita que a descriminalização da maconha poderá causar um efeito imediato na superlotação do sistema carcerário? Tá, esse é um assunto bem complicado, né? Eu até conversei na última que a gente teve, aquela roda da marcha, né? Acontece o seguinte, primeiro passo, ao meu ver, sim, vai ter a legalização da maconha, porque como funciona? A cúpula do STF é formada por 11 ministros. Dos 11 ministros, 9 são ativistas, são congressistas, não são tradicionais. Apenas 2 da época, do Jair Bolsonaro, são ministros menos sociais, vamos dizer o seguinte, né? Então vão ser 9 votos a favor e 2 contra, então a maioria vence. Por que até agora, antes de responder a tua pergunta, por que até agora não teve a legalização da maconha? Nós já temos 3 votos a favor, não sei o nome dos ministros, mas temos 3 a favor, não me recordo o nome na verdade. Porque assim, ok, legalizou a maconha, como vai ficar a questão de consumo? Quem vai ser o público consumista? Quem vai consumir? Onde vai vender? Vai ser igual no regime europeu, no Uruguai? Então quando a gente fala da legalização da maconha, ao meu ver, o STF não decidiu até agora. Por quê? Por conta disso, por conta dessas questões. Vocês acham que o governo não vai tributar? Obviamente vai tributar. Com certeza. Vai tributar. Então, eu pergunto agora, a pessoa periférica, ela vai conseguir comprar o beck dela? Não vai conseguir comprar. Porque assim, hoje um maço de cigarro está 10, 12, 13 reais, certo? Então,
Eu acho que a maconha, claramente, vai ser por volta desse valor até para mais, porque tem imposto, tem insumos, tem um fisco. Então, assim, vai legalizar a maconha, vai descriminalizar o artigo 28, ele vai parar de existir, então não vai criminalizar mais. E eu acho que vai colocar um limite para a pessoa, quando se ela for parada por uma polícia, aquele limite, ok, ela é usuária, ela não é traficante, porque hoje não existe essa diferenciação. Mas quem vai poder usar? Quem vai ter esse acesso? Quem vai ter o acesso? É antagônico, vai estar beneficiando a sua elite. Com certeza a gente precisa pensar um modelo que... Reparação histórica. Exato, exatamente. Modelo de reparação histórica. Eu acho que é o seguinte, vai ser toda uma mobilização. Primeiro passo a gente vai conseguir, a legalização. Já é um avanço, se parar para pensar, né? O segundo passo é como vamos fazer que toda a sociedade tenha acesso à maconha. Como todo mundo que gosta de fumar um baseado tem acesso à maconha. Como a gente vai fazer isso? E as pessoas que vivem à margem social, que ganham um salário mínimo, tem que sustentar uma família? Como ela vai pagar num cigarro, num cigarrete de maconha, R$35, R$30? O que a pessoa vai continuar indo? Na biqueira. Vai continuar com o fácil acesso, que é R$5. E aí vai continuar a criminalização. Então vai ser antagônico. Eu tô falando para vocês pensarem, tá, gente? Então a legalização ela é uma fonte de ferramenta, ok, ponto positivo. Só que se o Estado não souber implementar, ele vai continuar criminalizando a população periférica e não vai ter nenhuma reparação histórica. Voltando um pouquinho ainda para a pergunta, você consegue imaginar algum impacto imediato que essa possível descriminalização que você está falando que vai acontecer possa ter na superlotação no sistema carcerário em específico? Tá, após a descriminalização, né? Tá. Eu penso o seguinte, hoje no sistema carcerário, as pessoas estão lá por tráfico. É o crime que tem mais gente no sistema carcerário, tráfico de drogas. Dá mais presídio feminino, a lotação maior é tráfico de drogas. Que não é tráfico, na verdade, são todos os usuários lá presos, tipo, uma parcela pequena é tráfico. Hoje em dia, como eu disse anteriormente, pessoas com, digo em São Paulo, tá? Aqui é um pouco diferente. Mas pessoas com 3, 4 gramas são consideradas como traficantes. Então, o que eu penso é o seguinte, se não tiver uma política pública de reparação histórica para que, após a legalização, todos tenham acesso à flor, tenham acesso à maconha, se não tiver essa política pública, vai ter uma superlotação, vai continuar lotado, não vai ter um desencarceramento. Porque eu vou te colocar para pensar agora, entrevistador. Por favor. Suponhamos que a maconha seja R$40. Você compraria no coffee shop ou você pode continuar comprando por cima? Então, a gente tem que... Por isso que é muito que eu mais, acho, mais complexo. Né? O que acontece? Quando o STF ele legalizar a maconha, na decisão ele vai ter que abordar as pessoas que estão presas porque vai ter que fazer uma revisão criminal total. Então eu acho que a primeiro momento vai ter sim um desencarceramento, vai tirar as superlotações. Após esse efeito prático imediato, após a legalização, a tributação, porque o Estado vai ganhar, tá? Não vai deixar de ganhar. Como vai ser? É o que eu falei anteriormente. Então, de efeito imediato, é só a gente parar para pensar na pandemia. Na pandemia, muita gente foi colocada na rua por conta da Covid. Então, muita gente foi colocada na rua, então teve um impacto imediato. Então, quando tiver a legalização da maconha, vai ter um impacto imediato também. Então, vai tirar esse encarceramento em massa. E após? E após? Se a legalização não for um instrumento de reparação histórica também, um instrumento de inclusão, vai continuar tendo criminalização. Vai ter. A diferença é que agora vai ter lá a porcentagem certa. Então, como vai descriminalizar o artigo 28, então para ser traficante, considerado traficante, vai ter que portar 10 gramas, um exemplo, sabe? E pessoas que portarem mais de 10 gramas, e se as pessoas se só for autorizado usar maconha nos coffee shops, se as pessoas pegam na rua, como vai ficar? Então é uma incógnita. O processo de descriminalização tem mais de 800 folhas. Eu tô lendo, tô na 450 já. Então todas as questões são abordadas, sabe? Sim. Só que eu acho que se o Estado maior, Poder Judiciário, sendo ativista, Congresso não souber fazer políticas públicas de inclusão, vai continuar um encarceramento em massa. Respondido a pergunta? Respondido.
Então, continuando já, que a gente está nesse tema de legalização e luta antirracista, né, e reparação histórica, bom, na sua opinião, como que a imprensa maconheira pode contribuir com a causa antirracista, de uma maneira que realmente faça diferença? Imprensa maconheira, estou sendo específico. Tá. Primeiro de tudo, é entender a causa antirracista. Estou falando de um modo geral, não especificando qual tipo de imprensa, né? Sendo mais específico na imprensa maconheira, como você liga o antirracismo com a legalização da maconha? Então, o primeiro passo é tudo. A educação, como eu sempre falo, toda entrevista que eu dou é a base de tudo. Então, por exemplo, quando você vai fazer algo, quando você vai promover algo, você tem que ligar uma educação para aquele seu interlocutor, para aquele seu ouvinte. Então, assim, a imprensa maconheira, com um fim de reparação histórica, para a pessoa entenda que, hoje em dia, muitos usuários pretos são condenados apenas por ser pretos, né? Porque é isso que acontece. A condenação é baseada no racismo institucional e racismo recreativo. Então, a imprensa, eu digo geral, e a maconheira tem um papel importante nisso. Vocês têm a liberdade de imprensa. Então, vocês têm que trazer isso a favor de vocês. Eu acho que não pode segregar, tem que fomentar e acolher. Então, se vai soltar uma notícia sobre a legalização da maconha, faz uma nota de rodapé, marca palestras, marca assembleias, marca, não é greve, marca passeatas, explicando para a população o que é de fato o preto ser condenado a uso, a tráfico e uma pessoa branca. A diferença. Como o racismo é introduzido até nessas questões de um preto não fumar um baseado, branco poder fumar da elite, sabe? Então, a educação é a fonte de tudo. Como disse Nelson Mandela, a educação é ferramenta de poder e sucesso. Então, a imprensa, sobretudo, ela deve acolher e deve educar. Então, assim, se você soltar pautas apenas voltadas à legalização e aos consumidores, não soltar pautas interessantes para a pessoa entender o que é realmente. Por que vocês falam tanto de reparação histórica da legalização de maconha? Explica, faz uma assembleia, faz que nem vocês fazem aqui diariamente, uma roda de conversa. Capacitações, cursos especializantes, procuram parcerias, procuram professores que possam explicar sobre isso, professores de história, advogados, para que as pessoas entendam realmente. Então a imprensa tem esse papel, porque vocês são ferramenta de fazer chegar a todo mundo. Eu não consigo fazer sozinho, vocês conseguem fazer por todos. Então a minha opinião é a educação. É isso. Bom, já que aproveitar o gancho que você citou Nelson Mandela, né, eu queria abrir um parênteses aqui da entrevista, só para dar uma contextualizada no apartheid que foi citado no começo, né? Bom, ele aconteceu na África, né, e começou em 1948 e foi um regime de segregação racial implementado na África do Sul pelo Partido Nacional de Extrema-Direita. E ele se sustentou de 1948 até 1994. Então, e foi o Nelson Mandela, inclusive, né, foi um grande nome da resistência sul-africana contra esse regime. Era mais esse parênteses para dar essa contextualizada mesmo. Sim, realmente, porque muitas pessoas não sabem o que é um apartheid, né? Então, só para complementar, tem um seriado falando sobre Nelson Mandela. Então assistam para vocês entenderem. Ele ficou preso durante anos, inclusive. Ele é um grande ativista político, ele ficou preso por realmente tentar acabar com o apartheid. Já pensou você preto, entrar no ônibus em Joinville e não poder sentar no banco que é destinado a branco? Já pensou você não puder tomar água no bebedouro da escola porque somente brancos podem tomar? Você não pode ir para a universidade, Univille, porque é destinado a branco? Não pode fazer o DESC porque é só branco? Então o apartheid era isso. Os banheiros eram mais longes. E cara, olha que a gente tá falando de 1994. Cara, você nasceu em 93, cara. Então, o apartheid acabou depois de ano que eu nasci. Então o racismo não tem nem 100 anos. Cara, claro, o racismo existe desde que a gente se conhece como humanidade, né? Mas se você vai pensar, é só você ver o apartheid, cara, 50 anos aí. Por isso que as pessoas produzem tanto racismo, até hoje, infelizmente. Por faltar educação de qualidade. Entender que, cara, eu mesmo não entendo como uma pessoa pode julgar a pessoa pela aparência, a cor da pele. Eu não consigo entender. Dizer que a gente é inferior, você é Hitler então, né? Dizer que a gente é inferior por ser preto, por exemplo.
Então assistam ao Apartheid, pra vocês entenderem o que foi esse massacre na África. Muito bom, inclusive, eu também recomendo. Eu já assisti o Nelson Mandela. Sim. Bom, falar um pouco agora sobre direitos humanos. Tá. A luta por direitos humanos, ela é muito estereotipada, com frases clichê, né? Principalmente pela oposição, como, por exemplo, direitos humanos para humanos direitos. Mas é necessário conversar com pessoas que são contra os direitos humanos e trazer elas para essa luta, para o nosso lado, né? Qual seria o caminho para conseguir convencer essas pessoas que até hoje se dizem contra direitos humanos? Como que a gente pode fazer para convencer eles da importância dessa luta? Tá. E como isso vai impactar, inclusive, na vida deles também. As pessoas que são contra os direitos humanos é que realmente ela liga direitos humanos a defender pessoas encarceradas. Toda vez que você falar com uma pessoa que é contra a política de direitos humanos, ela já liga ao direitos humanos a você defender bandido. Então a sociedade está tão alienada, esse pensamento inferior e fútil, mesquinho ao mesmo tempo, que ela não consegue entender a importância dos direitos humanos e como eles funcionam na sociedade. Direitos humanos são direitos de terceira geração, são garantias individuais, é a liberdade de expressão, o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à vida. Só que quando a gente vai falar com uma pessoa que é totalmente contra os direitos humanos, pode perguntar, Ian, para qualquer pessoa contra, vai ligar ao sistema carcerário. A visão dela tá tão reduzida, tá tão ceifada, tá tão alienada. Gente, alienada quando uma pessoa não sabe pensar por conta própria, só explicando. Eu falo tanto de alienação, mas alienação é quando uma pessoa não consegue pensar por conta própria, ela é manipulada pelo sistema. Então ela tá tão manipulada pelo sistema que ela não consegue diferenciar que ela se beneficia pelos direitos humanos também. Direitos humanos decorrem porque existem direitos humanos e por que a gente é importante falar sobre direitos humanos. Se não existisse direitos humanos, a gente viveria num estado de autoridade brutal pro resto da vida. Não teria direito à liberdade, não teria regras sociais, as pessoas seriam jogadas às traças. Então, para que a gente consiga trazer as pessoas que não acreditam em direitos humanos, elas precisam entender o que são direitos humanos. Elas não entendem. Quando você fala de direitos humanos, você liga o quê? Ao direito humano, a vida é menor do preço. Não é isso. Vou dar um exemplo aqui. A Lei Maria da Penha é de 2006. Para quem não sabe, Maria da Penha foi uma mulher lá do norte, nordeste do país, que ela apoiou durante anos do marido dela, hoje atual ex-marido, e por conta de uma agressão ela perdeu os movimentos da perna, ela é tetraplégica. Ela foi até o Tribunal Internacional de Direitos Humanos para falar sobre o caso dela, porque o Brasil não deu todo o amparo para ela. Olha a importância dos direitos humanos. Uma mulher perdeu o poder de andar por conta de agressões de uma pessoa que não é pessoa, ao meu ver, né? Não, é um lixo quem faz isso com uma mulher. Ou com qualquer outro ser humano. E aí, por conta dos direitos humanos, pressionar o Brasil criou a Lei Maria da Penha. Olha a importância. Então, hoje a Lei Maria da Penha, ela existe por conta dos direitos humanos. O direito da mulher, são direitos civis, entende? Então, para a gente educar essa população e trazer ela para a gente, nós temos que explicar o que é um direito humano. Direito humano, você existir já é um direito humano. De você ir para a escola é um direito humano. Para você ter um incentivo do governo federal é um direito humano. Para você ter o direito à liberdade de expressão é um direito humano. Para você ter o direito de ir e vir é um direito humano. Sobretudo, as pessoas que estão encarceradas, ela tem direitos por ser pessoa humana também. E não tem melhores ou piores que o outro, não. Ela tem qualidade, porque lá é o encarceramento que as pessoas são tratadas como lixo. É um depósito de pessoas tratadas como lixo. Então, claro que os direitos humanos vão olhar para aquelas pessoas. Mas se não existisse direitos humanos, não existiria lei, não existiria casamento homoafetivo, não existiria falar de legalização de maconha, não existiria nada. A gente viveria num estado de natureza, num estado de urgência, assim, indeterminado. Então, quando você pensa em direitos humanos, olha para você e a sua liberdade que você pode fazer com ela. Então, toda vez que eu converso com uma pessoa que ela vai contra os direitos humanos, ela já remete ao sistema encarcerário. E eu sento e converso com ela. Aí a mídia tem um grande papel. Explicar para o que serve os direitos humanos. Coisa que a gente não vê falar.
Eu tô repetindo porque é fatal. A gente pergunta para qualquer pessoa sobre direitos humanos, ela vai remeter ao sistema carcerário. Por isso que ela não defende. Ela fala, vocês estão aí para defender bandido? E tem muito essa questão da desumanização dessa população que está encarcerada, né? Sim, Então... são desumanizadas, eles veem como lixo mesmo, como uma pessoa que deve ser segregada da sociedade. Não é isso. São pessoas que cometeram erros e por isso que existem justiças alternativas, que é a justiça restaurativa para a pessoa se ressocializar. Cara, que impede de você cometer um erro daqui por diante? Amanhã a gente pode cometer um erro e ser uma pessoa do sistema carcerário. Você não pode julgar, você não sabe o dia de amanhã. Então, pra gente trazer quem é contra, primeiro passo é a pessoa entender. Por isso que eu falo, as pessoas que são contra, não entendem porque não teve uma educação, não teve a base, não explicaram para ela o que fato que serve direitos humanos. Se não existisse direitos humanos, teria escravidão até hoje. Teria os atos horrendos ocorridos na Segunda Guerra Mundial também teriam relevância até hoje. Por conta da Segunda Guerra Mundial, que foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, para quem não sabe, já pensou você ser enviado para um campo de concentração só porque você não é ariano? Só porque você é preto? Só porque você é gay? Só porque você é indiano? Então, para que realmente a gente traga essa população do nosso lado, é conscientizar primeiro. E explicar. Isso a mídia não faz. Infelizmente. Não faz, a mídia não faz, as instituições públicas não faz. Por isso que é tão difícil a gente trabalhar com direitos humanos no Brasil. Em qualquer país, por uma falta de conhecimento da população. E como a gente traz ele para os nossos lados? Palestras, reuniões, manifestações, explicar realmente para que serve. Coloca ele numa posição assim, é o que eu faço com uma pessoa que realmente não entende o que é, que já remete o sistema desumano do sistema encarcerário. Falou, olha, mas olha o que você tem hoje, olha a sua liberdade, olha o que você já conquistou. Eu coloco a pessoa para pensar. Aí ela vai desalienando aos poucos. É isso. Isso. Bom, a próxima pergunta, a gente já deu uma pincelada sobre esse assunto agora há pouco, mas eu acho legal repetir ela porque talvez a gente traga alguns pontos que não foi comentado antes, né? A pergunta é a seguinte: se houver uma legalização da maconha e existir um mercado de erva, acredita que as pessoas negras podem receber oportunidades na área ou tem o risco de continuar gerando lucro para os brancos? A gente comentou sobre isso. Queria que você discorresse um pouquinho mais sobre a questão de como a gente poderia inserir essas pessoas que são as pessoas negras, majoritariamente são as pessoas que sofrem pela repressão da criminalização. E no modelo ideal de legalização, como que a gente poderia inserir essas pessoas a partir do ponto de vista de reparação histórica para que elas consigam também se beneficiar e não acabar acontecendo aquilo que a gente tinha comentado antes? Tá, quando a gente fala sobre o comércio de ervas, se vem a legalização, claramente quem tem dinheiro vai ter maiores condições de construir, seja plantações, seja coffee shops, que vão ser empresas, ao meu ver, né? Comparando com o sistema europeu. Então, para a gente incluir as pessoas pretas periféricas a esse nicho, essa comercialização como fonte histórica, é um incentivo vindo direto do governo federal, de investir. E eu digo investir, não um empréstimo que você cobra daqui a um ano, investir para cobrar daqui a 10 anos, entende? Então, por exemplo, o que eu penso, que assim, para as pessoas periféricas ter um lugar na elite, precisa de um incentivo da instituição pública, sem novidade. Então a forma de reparação histórica vem do governo e da sociedade militando para tanto, sabe? Se o governo não fizer nenhuma política de incentivo, os lugares para cultivar maconha e vender maconha vão ser o quê? Feito pela elite branca, sem novidade. Ou aquele preto privilegiado, que é a exceção da exceção. Mas falando gente da gente, precisa vir de um incentivo do governo. Olha, eu vou liberar como forma de reparação histórica, comparando uma bolsa racial, por exemplo, uma bolsa cotista, liberar R$200 mil para que tais pessoas desse nicho tenham acesso e consigam fazer. E senão a legalização vai ser em vão. Ela vai ser paradoxal. Ela vai beneficiar a elite e prejudicar os pretos e o encarceramento vai continuar em massa. Então, para mim, primeiro passo é a mídia caindo em cima, né? Sobretudo a mídia militante, a mídia maconheira, a mídia dos direitos humanos, a mídia de esquerda, e que o governo faça uma política pública de inclusão
e não de expurgação. É o que eu penso, tá? Como é a forma de você trazer uma pessoa da periferia para cultivar e vender maconha se ela não tem um incentivo financeiro? Ou você dá a ferramenta para ela, ou você dá dinheiro para investimento. Então, uma dessas... Ou vou além, que ele nem cobre por esse incentivo, sabe? Seja restituído por uma forma de educação, abrir depois uma ONG, sabe? Fazer em prol da sociedade. É a forma, Ian, que eu penso possível de reparação. Eu não sei você, mas é a forma que eu penso mais próxima de pessoas periféricas, pessoas pretas, né, pensando aí numa questão de reparação histórica, ter um lugar no mercado de maconha. Porque vai ser um mercado, gente, vai ser um nicho. Sim, dentro do sistema capitalista é difícil até a gente conseguir pensar em alguma maneira, né? Sim, não tem como. Aqui a gente tá fazendo um exercício de pensar, de colocar ideias. Porque assim, se tiver a liberalização da maconha, legalização, e vai ter, gente, acredita nisso, pode demorar, mas vai ocorrer, como a gente vai colocar pessoas periféricas, pessoas pobres, pessoas pretas, para vender maconha de uma forma legalizada, se só pela investir vai custar dinheiro? Uma plantação custa dinheiro, uma importação de outro país vai custar dinheiro. E essa que é a parada. Você deve conhecer o Paulo Galo, um influenciador e tal. Eu sigo ele nas redes sociais e um tempo atrás ele levantou esse debate, né? Que causou bastante polêmica, inclusive no meio da esquerda e tal, justamente sobre isso. Hoje, com a criminalização, quem se ferra lá, quem é preso, é o neguinho lá, pobre, da quebrada. Foi o que eu falei. Exatamente. E como que esse cara vai se beneficiar com a legalização? Política pública. Então, exatamente. E ele fez esse comentário, deu essa cutucada, muita gente não entendeu direito, né, o que ele quis dizer. Mas é um debate que é muito essencial e ele tem que ser levantado esse ponto. Exatamente, porque quando a gente fala de legalização de maconha, a gente só pensa, por exemplo, na legalização. A gente não pensa nas áreas subjacentes, nas questões que giram em torno da legalização, que nem um sistema de inclusão. A questão de quem vai poder construir, quem vai poder vender, onde vão ser cultivadas, onde a pessoa vai poder fumar maconha, vai poder fumar livre, vai poder só fumar em coffee shop, por exemplo. E isso tem que ser debatido, porque se você não debater isso, depois que o STF julgar, vai ter que começar um novo processo para a gente conseguir isso. Então isso tem que ser debatido agora. E o que eu vejo é incentivos de política pública e política privada também. Nada impede de empresas privadas, né, dar um incentivo para a pessoa preta, pessoa periférica construir. Porque se não tiver isso, vai ser um mercado voltado a extremamente capitalismo. E aí vai ser antagônico, o encarceramento vai aumentar. É isso. Mas então, Igor, vamos encaminhando pro final da nossa entrevista. Sério? Bom. Pois é, né? Passou rápido, assim, o papo tava bom, espero que você tenha curtido. E antes da gente finalizar, eu queria saber se você tem alguma mensagem para passar pro pessoal, queria dar suas considerações finais, o que você achou, espero que tenha curtido. Eu achei da hora. Gente, eu também achei, eu gosto. Na verdade, não sou ninguém, né, pra dar um recado, né, porque eu sou advogado que eu sei mais que todos, eu só estudo bastante. Mas todo mundo tem alguma coisa, né, que pode querer passar pras pessoas. Isso, eu acho que assim, primeiro de tudo, acreditem na educação. Eu acho que toda palestra que eu faço, eu sempre friso com a frase do Nelson Mandela que eu já falei, entendeu? A educação é a ferramenta que vai salvar o mundo. Então, quando você está debatendo com alguém, tenta entender o que você está debatendo, tenta explicar, tenta acolher. Esse debate foi para falar sim sobre a legalização da maconha, sobre a legalização da maconha, sobre a questão de direitos humanos, questões de lutas históricas. Mas assim, se você se deparar, por exemplo, com uma pessoa que é racista, uma pessoa que é totalmente contra direitos humanos, né? Tenta conversar com ela, tenta educar ela, porque com a educação a gente muda a sociedade. Olha quanta coisa a gente já mudou com a educação. Muita coisa. Por isso que eu digo, é o que eu sempre falo. Último recado, pessoas pretas, periféricas, comecem pra rua, pessoas pobres também, brancos, comecem pra rua, comecem a manifestar, porque pra mim, as universidades públicas deviam estar formadas por pessoas pobres, não pela elite. As nossas é muito antagônico. Eu toda hora me pergunto, cara, as pessoas pobres estudam a vida toda em escola pública, tem que fazer um financiamento que é o FIES, que bom que ele existe, mas não deixa de ser um financiamento, para entrar numa universidade particular, quanto o filho do rico estuda a vida toda numa escola particular
e vai passar numa federal. Não tem lógica, então vão contra o sistema, encarem o sistema, vão pra rua. Um professor, o Silvio Almeida falou pra mim, que hoje é ministro dos Direitos Humanos, não aceitam no vestibular, vão pra rua, manifestem. O direito à Universidade Federal é das pessoas pobres, periféricas. Pode ter um concurso, mas um concurso então pra vocês, não pro rico. O rico paga então pra estudar lá. Esse é o conselho que eu dou. Vão pra rua atrás dos direitos de vocês, porque assim a gente consegue mudar o sistema. E também, falar um tema bastante importante, assim, a gente está próximo da legalização da maconha, mas como reagir a uma situação de enquadro, por exemplo, né? É uma pergunta que eu Utilidade pública aí pra galera. Que eu recebo diariamente. Eu vou falar de linhas gerais porque tem muita diferença em São Paulo e Joinville, tá? Eu disse que eu elogio o sistema penal de Joinville porque ele realmente, ele tem embora seja uma cidade totalmente preconceituosa, mas o lado penal realmente funciona, tá? Isso eu tenho que me orgulhar mesmo de Joinville. Então eu vou falar de uma forma geral. Quando você receber o enquadro, a primeira atitude que você deve tomar é não aceite ser agredido. Você é uma pessoa que deve ser respeitada por ser pessoa humana, então não aceita ser agredido. Bata de frente com respeito, com diálogo. E o conselho que eu dou é o seguinte: se o policial te pegar com uma graminha de maconha, 2 gramas de maconha, 3 gramas que seja, tenha em mente o artigo 28 da Lei de Drogas. Se você está usando para consumo próprio, isso não quer dizer a traficância. Você não está exercendo traficância sobre isso. Só que é muito comum a polícia repreensiva, a polícia ostensiva, que é a polícia militar, que aqui realmente tá no dia a dia na rua, acabar encarcerando você. Então tente debater com ele, tente conversar, tente falar assim: olha, senhor policial, eu sei que realmente estou fumando, é errado e tal. Entra no jogo na hora, né? Só que assim, 3 gramas, você vai me encaminhar pra delegacia por 3 gramas de maconha? Tipo, se você é preto, periférico, por exemplo, não deixe que a presença policial te ofusque. Milite, fala assim: eu sou uma pessoa que tem direitos, tenho deveres, tal, o senhor me pegou fumando um beck, tudo bem, mas me respeite acima de tudo. Então, o conselho que eu dou. Não tenha medo, gente. O medo gera pro agressor uma situação de abuso, não é abuso de poder, é uma situação de hierarquia para com você. E abuso de poder também. Então ele vai estar acima de você. Então se a polícia te parar, mantenha calmo. Fala: eu tô fumando apenas um beck, cara. Aqui, ó. Como você quer me enquadrar com traficante? Eu estudo, eu trabalho. Tu quer acabar com a minha vida? Diálogo. Faça diálogo. E se realmente acontecer uma agressão, você comunica o delegado se for se encaminhar na delegacia. Procure meu contato. Vai atrás de instituições, porque com o poder de fala você muda o mundo. Infelizmente, a polícia ostensiva ela não é treinada. Ela é treinada para bater no periférico, com o rico não. Então assuma um papel de elitista na hora. Infelizmente, assuma. Fala assim: não, por que tá me batendo? Só um preto, caralho? Bata de frente, porque você tem que ser respeitado como pessoa. Claro, a polícia está fazendo o papel dela, mas ela tem que te respeitar como cidadão sobretudo. Ela não pode te agredir, ela não pode te intimidar, ela não pode te coagir, ela não pode achar um beck na rua e falar que é seu. Então na hora você realmente tem um contato de um advogado no bolso, isso é super importante. Mostrar que realmente você é entendedor, e se acontecer algum ato contra você, não se cale, fala, abre a boca. É o que eu posso dar de lição antes da legalização da maconha. Após a legalização, vamos ver quais são os próximos passos. É isso. Valeu, Igor. Muito obrigado, cara. Gente. Espero que o pessoal tenha aproveitado bastante aí. Estamos chegando no final da segunda edição do podcast Plantando Ideias. Continuem acompanhando nosso trampo aí no Instagram, no Facebook, que tá para sair bastante novidade aí. Fiquem à vontade também para mandar sugestões de temas, porque vão ter próximas edições e as sugestões vão ser bem recebidas. E é isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Segue o Igor no Instagram também, vai estar tudo aí na descrição. E é nóis. Foi um prazer. Finalizou. Tchau, tchau.